convidar agora, de pé, a abrir sua Bíblia, no Salmo número 16. Vamos fazer a leitura do Salmo 16. Salmo de número 16. Os irmãos acharam? Vamos ler. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Ó Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida essa noite, e é ela, meu Deus, que queremos ouvir. A nossa expectativa é ouvir uma palavra útil para a nossa edificação. Não temos, meu Deus, desejo de ouvir palavras de homens, filosofias humanas, que não podem resolver nossos problemas espirituais. Somente a tua palavra, meu Deus, que nos fortalece. Ó Pai, por isso peço que o Senhor use minha vida com graça, misericórdia, a unção e o poder do Espírito Santo, para que eu seja o teu instrumento nessa noite, e que os teus filhos, tanto aqui na igreja e os que estão em casa, meu Deus, nos ouvindo ao vivo, que possam receber essa palavra, ouvir atentamente, que o Senhor possa derrubar todas as barreiras de impedimento, de entendimento, meu Deus, que haja, Senhor, edificação no meio do povo de Deus. Assim oramos, Pai, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, nós temos passado por dias, já se vão aí desde que eu estou trabalhando em casa, 71 dias talvez, ou um pouco mais. E esses dias, não somente para mim, como para muitos, têm sido dias nos quais temos descoberto o real valor de muitas coisas. Nós temos descoberto que coisas que nós dávamos muito valor, por esses tantos dias, às vezes não podemos usufruir delas, às vezes de tanto usufruir já nos cansamos, perdemos o encanto, já não tem mais valor para nós. Eu lembro que uma pessoa disse que assim que foi decretada a quarentena, havia gente comemorando, né? Que maravilha, vou poder assistir as minhas séries de televisão, ler os meus livros, arrumar as minhas coisas em casa. Aquela euforia, né, da quarentena. A euforia depois virou melancolia, porque já ninguém mais aguenta o livro, já ninguém mais aguenta a televisão. Para nós, né, o telefone, os aplicativos, parece que já nos cansam, nós não temos mais prazer. Eu pelo menos digo de mim, irmãos, não tenho mais prazer em assistir filme, olhar televisão, já está cansando. Então, coisas que nós dávamos muito valor, hoje descobrimos que não tem valor algum. Talvez estejamos dando mais valor à família, à nossa casa, talvez estejamos cuidando melhor da nossa casa, não é? Dando mais atenção. Outros que não davam valor algum à tecnologia, hoje estão tendo a oportunidade de descobrir, né? Veja que interessante, nós já não damos mais valor a ela.
Mas tem gente que está descobrindo agora. A minha mãe tem 78 anos e está aprendendo a usar o smartphone, né? Eu creio no Senhor que ela vai aprender sem precisar me consultar. Mas é a fase em que as pessoas, né, de mais idade que não tinham, né, muita desenvoltura, agora estão descobrindo, sabendo que podem conversar, fazer uma videochamada, mandar um zap, uma mensagem, estão descobrindo. Então, são dias em que tem se revelado para nós valores de muitas coisas. E essas coisas, irmãos, que nós temos, veja que interessante, não é? Muitas empresas, muitas pessoas que lutaram muitos anos de sua vida para construir negócios, abrir, né, empresas e etc. e tal, tiveram que fechar as portas. Muitos estão até falindo, muitos estão decretando falência ou recuperação judicial, enfim, muitas empresas estão deixando de existir. E é um momento que muitas pessoas talvez tenham gastado muito tempo das suas vidas produzindo isso para deixar para os seus filhos, deixar uma herança para os filhos. E aí, quando eu penso nisso, me vem sempre aquela mensagem, né, de Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, em que ele conta a parábola de um homem que fez celeiros maiores ainda, né, para amontoar todos os seus grãos, e ele diz: agora minha alma pode descansar, tens bens para muitos dias. E aí Jesus diz: louco, se pedirem hoje a tua alma, o que tens preparado para quem será? Irmãos, essa frase fica na minha cabeça sempre que eu vejo um negócio, uma empresa, alguém que partiu, me vem essa pergunta: o que tens preparado para quem será? Então, de que adianta, vendo tudo isso, lutar tanto para deixar uma herança para os nossos filhos? Não estou dizendo que seja errado deixar herança, não é isso, mas muitos têm o foco tão grande nisso que acabam esquecendo das outras coisas. E aí me vem a pergunta: o que tens preparado para quem será? Como está a tua alma? Porque um dia ela será pedida, o dia de cada um de nós chegará. Então, quando nós olhamos para esse salmo de Davi, ele fala sobre herança, e nós sabemos pela palavra de Deus que ele prometeu herança para o seu povo, não é? Ele prometeu a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. Lembram disso? Vamos ver lá em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, o versículo 13. Deus diz assim: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos. Estou lendo o versículo certo? Sim. Teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possua por herança eternamente. Então foi feita uma promessa a Abraão, que aos seus descendentes, a Isaque, Jacó, que ouvimos também domingo aqui, né? Jacó é a luta com Deus. Deus prometeu a eles a terra de Canaã. E aí as pessoas acabam aproveitando isso e interpretando mal, porque Deus não prometeu terra, irmãos, para nenhum de nós. Deus prometeu terra para o seu povo, para Abraão e os seus descendentes, a terra de Canaã, mas ele não prometeu terra, casa, bem para nenhum de nós. Então não caia nessa cilada de que pregam, né, deturpando as promessas que Deus fez ao povo de Israel para os dias de hoje. As nossas promessas, irmãos, são espirituais, não são financeiras, não são físicas, mas espirituais.
E curioso que a esses descendentes de Abraão, aos levitas, ele não deu terra. Lembra disso? Os levitas não tiveram parte na divisão, na distribuição da terra, mas Deus, deu uma herança. Agora queria ver contigo em Números, capítulo 18, o versículo 20. Números 18, versículo 20, diz assim: Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Veja que eles, os descendentes de Arão, os levitas, não teriam nenhuma herança no meio da terra que o povo conquistou. Mas Deus diz aqui: eu sou a tua porção e a tua herança. Então Deus diz aos levitas que não deu terra, mas deu herança. Então veja, irmãos, como muda a nossa percepção de valor das coisas. Deus diz a eles: a herança de vocês não será terra, mas eu sou a porção de vocês, eu sou a sua herança. E neste Salmo 16 que nós lemos, que é um salmo de Davi, cujo título é O Santo de Deus, Davi expressa alegria por sua herança. Você viu aqui comigo, né? O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha salvação, tu és, né, o meu Senhor, outro bem não possuo. Davi está dizendo que Deus é a sua herança e que demonstra também uma confiança em Deus. Davi então expressa nesse salmo alegria, confiança por herança. Ele repousa em Deus a confiança na solução dos seus problemas, no seu cuidado. E aí, irmãos, eu pergunto para cada um de nós: você consegue ter essa alegria hoje? Porque quando nós lembramos novamente que a nossa herança em Deus não é terrena, não é de bens materiais, nos resta alegria nesse momento? Será que há decepção? Será que você consegue declarar essa alegria por dizer que o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha porção, eu não tenho nenhum outro bem a não ser o Senhor? Será que nós hoje conseguimos ter essa alegria? Então, irmãos, vamos aprender aqui com o Salmo de Davi o que é ter Deus como herança. Eu separei alguns pontos aqui para analisar contigo essa noite o que é ter Deus como herança, o que isso representa para cada um de nós. O primeiro ponto que eu ressalto é que ter Deus como herança é ter subsistência e proteção. Ele inicia o Salmo 16 nos 2 versículos dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Veja, ele diz aqui, declara que Deus é a sua proteção, está dizendo que nele se refugia e que ele não tem nenhum outro bem, somente a ele. Então Deus aqui Davi está dizendo que Deus é a razão da sua subsistência, o seu sustento e é a sua proteção. Irmãos, quando nós passamos por provas, e você há de lembrar que na Bíblia há muitos exemplos de homens, mulheres de Deus que passaram por provas e que tiveram que passar por elas firmados nas promessas de Deus. Você com certeza lembra de José no Egito, que teve sonhos, não é? Mas mesmo assim foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Você vai lembrar também do próprio Davi no Salmo 37, onde ele diz:
já fui moço, agora sou velho, mas jamais vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, irmãos, quando nós vemos que a Bíblia há promessas de Deus em que as pessoas passam por essas dificuldades e a Bíblia nos diz, o justo viverá pela sua fé. Com essa fé, passando por essas provas, nós saímos fortalecidos, nós saímos fortes nas promessas. Precisamos então, irmãos, passar pelas provas para nos firmarmos nessas promessas. Lembro com você o exemplo de Elias, um exemplo de subsistência. Deus virou para Elias e disse assim: Elias, vai para um lugar assim, determinado, que lá tem uma torrente de água, e Elias tinha profetizado por seca, não havia alimento, não havia água, não chovia, e Elias é levado então para esse lugar, e ali ele é alimentado por um corvo. Imagina quando Elias ouviu essa promessa: olha, vai vir um corvo aqui todo dia, um entregador, né? Não sei se ele vinha com a mochila do iFood, mas um corvo levava para ele, como o pastor Maurício diz, hambúrguer, pão e carne. Você imagina o que passou na cabeça de Elias? Eu nunca vi corvo alimentar ninguém. Talvez o corvo queira até me comer, mas me trazer carne, e imagina, né? Devia trazer no jeito que Elias queria, o pão devia ser fresquinho. Mas eu não sei, eu fico pensando como é que era a carne. Será que o corvo ficava esperando alguém fritar lá, né? O hambúrguer? Ele falou assim: agora tá bom. Aí ia lá, pegava a carne, levava para Elias. Será que levava ela em estado de decomposição? Como será que era a entrega da carne e do pão para Elias? Mas é uma prova para firmá-lo nas promessas de Deus, mas é um exemplo de subsistência, como o maná no deserto, como ele também depois foi levado para Sarepta, né, para ficar com a viúva, e dali não faltou o azeite, nem a farinha, para que eles pudessem comer. Irmãos, são exemplos de subsistência de Deus, mas houve uma prova, houve a necessidade de passar por tudo isso para serem firmados nelas. Também um exemplo de proteção é Jerusalém. Deus guardou a cidade dos assírios, quando o rei Ezequias foi cercado por Senaqueribe, e Deus protegeu Jerusalém, e ele não conseguiu tomar a cidade, e Deus extermina os assírios, faz eles caírem por terra. É um exemplo de proteção. E você agora talvez esteja lembrando de dezenas de outros exemplos na palavra de Deus que mostram que Deus é, de fato, a nossa subsistência. É Ele quem supre as nossas necessidades. Não foi o que Jesus disse? Olha como fazem as aves dos céus. Eles não semeiam, eles não estão preocupados se vai ter amanhã o que comer. Eles não têm preocupação nenhuma, e Deus alimenta. Será que vocês não valem muito mais? Será que Deus não vai providenciar para vocês a subsistência e as vestes? Então, promessas de Deus, de fato, Ele cumprindo isso, sendo isso, mas passar por elas nos firmam nessas promessas. Quantas vezes nós temos declarado essas coisas, irmãos? Quantas vezes nós temos dito: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és o único bem que eu tenho. O Senhor, como diz Davi também, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor me leva para pastos verdejantes, me leva para águas tranquilas. Quantas vezes nós temos declarado essas coisas? Ou será que nós temos aberto as nossas bocas mais para murmurar e reclamar da nossa situação, do que bem dizer e agradecer ao Senhor, ter Ele de fato como nossa herança? Veja o que diz o Salmo 42, no versículo 11.
Salmo 42, versículo 11, diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Veja, a alma até pode ficar abatida, preocupada. A preocupação pode vir aí o temor, não é? Momentâneo. Mas o salmista diz: por que você está abatida? Espera em Deus e você ainda o louvará. Espere em Deus e você ainda o exaltará, agradecerá. E será que nós temos nos lembrado de fazer essas coisas? Será que isso tem sido uma constante na nossa vida? Declarado: Senhor, apesar de tudo, apesar das circunstâncias, apesar do que temos vivido, eu te agradeço. Obrigado pela subsistência, obrigado pela proteção, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. Então nós temos que aprender com o Salmo 16 o que é ter Deus como herança. É Deus que nos tem guardado nesses tempos difíceis. Ele nos propicia o suprimento, a proteção, a saúde. Mesmo quando nos falta a saúde, Ele tem nos guardado, Ele tem cuidado de nós, Ele continua sendo o nosso refúgio, Ele continua sendo o nosso único bem. Nada disso nos afasta de Deus. Nesses tempos vemos porque nós não devemos confiar nos homens. Irmãos, eu disse hoje, na oração, nós ficamos sabendo de denúncias. Eu vou ser sincero que eu não duvido que haja corrupção no meio de uma compra de aparelhos, porque isso, irmãos, faz parte da natureza do homem. Os homens vão se aproveitar da situação para benefício próprio, porque eles não estão preocupados com a saúde de ninguém, não se iluda com o discurso de ninguém, não se iluda, com a aparência de ninguém, porque eles não estão preocupados conosco, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com a nossa segurança. Eles estão preocupados com o bem-estar deles. É assim, infelizmente, e nós temos visto. Mas isso não é novo para nós. Quem acredita, irmãos, é porque não conhece a Bíblia. Quem se decepciona é que não conhece a palavra de Deus. Veja o que Jesus diz a respeito dos homens, lá no Evangelho de João, no capítulo 2, dos versículos 23 ao 25. João, capítulo 2, dos versículos 23 ao 25. Diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Irmão, Jesus sabia bem o que era a natureza humana e não confiava. Conhecia o coração de cada um deles. Então nós vamos cair na cilada de confiar em discursos de homens, de que estão nos guardando, nos protegendo. Irmãos, eu não sei se as denúncias são verdadeiras, espero que a polícia apure, mas eu não duvido, porque o homem é bem capaz de fazer isso. Jesus disse que ele conhecia a natureza humana e a natureza humana não mudou. Continua a mesma. O homem pecaminoso, o homem corrupto, ainda assim continua insensível, mesmo com tantas pessoas passando por necessidade, luta, faltando alimentos, leitos e etc. Eles não estão preocupados conosco. Veja o que Jeremias, capítulo 17, do 5 ao 8, também fala. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável.
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Veja que Jeremias diz que o homem que confia no outro homem é maldito, e ele secará como arbusto solitário no deserto. E é assim que tem acontecido com muitas pessoas. Pessoas que confiam nos homens e morrem solitárias, secas, sem alimento, sem água, sem medicamentos, sem assistência, sem nada, porque continuam confiando em palavras de homens. Ao passo que Deus diz que o homem que confia em Deus e a esperança é Ele, é como árvore plantada junto às raízes. Não murcha a folhagem, está sempre dando fruto, né? Esse é o que confia no Senhor. Então, nós, nesses tempos, reconhecemos mais uma vez que não dá para confiar nos homens, irmãos. Confiar mesmo só em Deus. É Ele que tem nos guardado nesses momentos difíceis. E Davi sabia que somente Deus poderia ajudá-lo e que era seu único bem, mesmo tendo muitas riquezas. Davi tinha riquezas, concorda? Davi era o rei, ele tinha riquezas. Mas ele declara que tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Irmãos, ter riquezas não é sinônimo de ter bens. Ele diz aqui, eu não tenho outro bem senão ao Senhor. Então de nada adianta ter dinheiro, de nada adianta ter condição financeira, estabilidade, porque você não tem absolutamente nada. Se você não tiver o Senhor, como Davi declara, você não tem absolutamente nada. Irmãos, o que Davi diz bate bem, porque o Salmo, como eu disse, é o santo de Deus, o separado de Deus. Esse é visto na Bíblia como um servo. Servo tem bens, irmãos. Então eu não consigo entender como as doutrinas teológicas da prosperidade conseguem enganar as pessoas, dizendo que elas têm que ter bens, que Deus tem que dar bens a elas, que elas têm que ter riqueza. Deus não prometeu terra para nenhum de nós, prometeu para seu povo, Canaã, mas para nós, não. Servo não tem bens, o nosso bem, a nossa herança é o Senhor, a nossa herança é espiritual, celestial. Segundo ponto que eu ressalto é que ter Deus como herança é ter uma convivência com os cordeiros. Há outros herdeiros além de nós. O Salmo 16, versículo 13 e 4 diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Davi está dizendo aqui que há co-herdeiros. Ele diz que há santos na terra e que eles são os notáveis. Davi diz aqui que há prazer nessa convivência. Irmãos, eu não sei se há alguns por aí dando graças a Deus por estarem em casa na quarentena e dizerem assim, graças a Deus que eu não tenho que conviver com aquele irmão. Graças a Deus, olha que beleza. Eu, com relação ao trabalho, eu até dou braço a torcer de que eu dou graças a Deus de não ter que ter a companhia de alguns. Não vou dizer que não seja verdade, mas com relação aos santos, à igreja, será que algum de nós não diz essa verdade, que há alegria nos santos, há prazer nos santos, nos irmãos, que são co-herdeiros? Irmãos, não sei se você já ouviu alguma história de família em que falece alguém e aí há um bem que tem que ser dividido entre 50 herdeiros.
Você já viu consenso entre eles? Muito pelo contrário, né? Que deve haver uma dissensão, um querendo passar a rasteira no outro, botar o outro para fora. A convivência entre os herdeiros é difícil, porque eles estão sempre querendo puxar para o seu lado. Então, irmãos, Davi diz que nós somos co-herdeiros, mas há santos na terra que ele tem todo o seu prazer. Então, irmãos, nós, será que somos esses separados, santos de Deus, que somos os notáveis, os que têm uma... É notório, né, sabido? Será que nós temos essa, como diz Paulo a Timóteo, uma justa proeminência? Será que nós somos bem vistos? Irmãos, eu quando preparei aqui o esboço, eu coloquei como uma pergunta, se somos vistos assim. Mas eu decidi mudar. Eu não vou fazer uma pergunta. Eu vou afirmar que nós não somos vistos assim. Lamentavelmente, nós que somos os santos, não somos vistos como os notáveis. Nós estamos sendo vistos e mal falados. Até me lembro de uma palavra do pastor Israel Belo de Azevedo, da Igreja Batista, que disse, nós, os evangélicos, já fomos acusados injustamente de muitas coisas. Eu não quero ser acusado justamente de algumas. A igreja, o povo de Deus, ele hoje não é visto como um notável, como alguém que tem uma justa posição, alguém que é admirável, alguém que é reconhecido. Infelizmente, irmãos, nós não somos vistos assim, porque não vemos Deus como herança. Ter Deus como herança, então, é ter alegria na comunhão. Você lembra do Salmo 136, verso 1? Ó, quão bom e agradável é viver em união com os irmãos, não é? Será que nós declaramos que é de fato bom e agradável? Ó, quão bom e agradável! Será que vemos alegria na comunhão? Ou será que, como eu disse, muitos estão em casa nesse momento pensando assim, graças a Deus eu não tenho que encontrar com aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha. Graças a Deus eu não tenho que conviver com ele nos cultos. Irmãos, ter Deus como herança é ter prazer nos santos, é ter prazer na comunhão, na convivência, porque agora nós fazemos parte, como eu disse, de uma herança espiritual, não mais terrena. Paulo, quando escreve aos Efésios, queria ler contigo, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 6, diz assim, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Veja que somos co-herdeiros e há uma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. 100% espiritual, nada físico, nada terreno. Não foi essa a promessa para nós, mas nós agora estamos inseridos nesse meio, somos todos herdeiros juntos, temos que conviver. E o que ele diz também no Salmo 16 é que os que trocam o Senhor por outros deuses terão paga terrível. É o que ele diz, né, nos versículos 3 e 4 que nós lemos. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Irmãos, isso era um perigo sempre presente no povo de Israel. Trocar o Senhor por ofertas, sacrifícios, libação, né, é o derramar do sangue. Essas ofertas que o povo fazia aos outros deuses, Davi está dizendo, eu não oferecerei as libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o nome desses deuses. Ele reconhecia isso e diz que são muitas as penas dos que trocam. Então, cabe a nós decidir o que nós queremos como herança, se queremos o Senhor ou se queremos o mundo, se queremos herdar o mundo
Muitas são as penas dos que irão trocar, irmãos. Os herdeiros não se rendem, nós, herdeiros, não sacrificamos a outros deuses, nós não reconhecemos em nenhum outro Deus quem possa nos dar subsistência e quem possa nos proteger. Nenhum outro Deus. Herdeiros, então, os santos não se rendem. O terceiro ponto que eu vejo é que ter Deus como herança também é ser como um levita. No versículo 5 e 6 do Salmo 16 diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Veja o que ele diz aqui, sendo o Senhor a porção da sua herança, nos remete lá àquela passagem que lemos, dizendo que Arão e os seus filhos e os levitas não teriam parte na terra, mas ele seria a herança. E como eu disse até agora, nós vimos aqui que Deus é a nossa herança, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, nós então também podemos ser considerados como levitas. Nós, muitas vezes, erroneamente, os levitas são mencionados apenas como os que fazem parte do louvor, mas os levitas, na verdade, faziam todo o serviço no tabernáculo. Todos os descendentes de Levi, né, Gerson, Coate, Merari, todos eles tinham funções específicas dentro do tabernáculo, e os descendentes de Arão, o serviço sacerdotal. Nós hoje, irmãos, também somos vistos como os levitas, porque nós fazemos todo o trabalho na casa de Deus. Todos nós agora somos sacerdotes. E nós também fazemos o serviço na casa de Deus. Ora, se somos os levitas de hoje, ele também é a nossa herança. Deus é a minha herança, a minha porção e a sua também. Que você possa declarar isso do seu coração, porque cada um de nós tem a sua porção no Senhor. Cada um de nós, irmãos, eu quando olho para a Bíblia, e aí, quando lemos a respeito de porção, de herança, né, muitos esfregam as mãos já pensando em bens. Mas veja o que Apocalipse, capítulo 21, do versículo 6 ao 8, diz: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, podemos dizer que a parte que cabe àqueles que não herdaram as coisas que Deus mencionou, atrás o vencedor, dizendo que herdaria e que ele seria Deus. Aos outros, aos demais, a parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, cada um de nós tem a porção no Senhor, como ele diz aqui. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Cada um de nós tem uma parte no Senhor. O que nós precisamos decidir é de que parte fazemos e de que cálice queremos beber, porque diz aqui no versículo 5, dizendo que o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. E aí eu te pergunto, irmãos, que cálice você tem buscado? Porque Davi menciona no Salmo 11, um pouquinho antes, Salmo 11, versículo 7, diz assim: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Veja aqui, os retos contemplarão a face de Deus, será a sua herança, será o seu resultado. Jesus lhe será Deus, a sua herança celestial
não conhecerão a segunda morte, mas estarão sempre com Deus, contemplarão a sua face. O próprio Davi também menciona que, perguntando assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Mas aí eu te pergunto, irmãos, que cálice você tem buscado? Será que você tem buscado o cálice da salvação? Será que, como Davi diz, ele é a porção da minha herança e o meu cálice? Ou será que vamos fazer, como diz aqui o versículo 7, o contrário? Não vamos contemplar a face de Deus, porque não somos os retos, não somos os herdeiros. Que cálice, irmãos, temos bebido? Jesus pergunta, não é, a Tiago e João, vocês porventura poderão tomar o cálice que eu irei tomar? A Bíblia às vezes menciona a respeito de cálices como sendo coisa boa, mas também como sendo coisa tortuosa. E aí, irmãos, que cálice nós temos buscado? Que nós temos declarado, se o Senhor é porção da minha herança e o meu cálice? Porque se não reconhecermos isso, se não tivermos Deus como herança, nós iremos tomar o cálice da condenação. E é Deus quem sustenta, Ele é o arrimo, diz aqui no versículo 5, tu és o arrimo da minha sorte. É Ele quem sustenta as nossas vidas. Como eu disse até agora, irmãos, Deus é a nossa subsistência. Graças a Ele temos o trabalho, temos a comida, temos o nosso salário, temos a nossa proteção, Ele é o nosso refúgio, é Ele quem nos sustenta. E aí, meu irmão, quem é que tem te sustentado? Ele diz também que as divisas dele caíram em lugares amenos. Também fazendo menção às heranças, você já deve ter ouvido a história, né, de alguém, alguma família aqui no campo, teve que dividir um pedaço de terreno para vários irmãos, não é? E aí, os irmãos que estão ali na hora da partilha, sempre buscam ficar com um pedacinho de terra melhorzinho, não é? Aquele irmão que não está lá, que não está nem aí, que está em outro lugar, né, foi para outro país, os irmãos chegam assim, não, deixa aquele barranco lá para ele. Aí quando ele chega e vê onde caíram as suas divisas, ele diz assim, poxa, mas as minhas divisas caíram exatamente aqui, o que eu faço aqui? O que eu faço com esse barranco? Pois é, você não estava aqui na hora da divisão. Mas Davi diz, é muito linda a minha herança, as minhas divisas caíram em lugares amenos. Irmãos, você pode dizer que as suas divisas caíram aqui em São Cristóvão? Podemos dizer, é muito linda a minha herança. Senhor, caíram as minhas divisas aqui em São Cristóvão. Ou não sei se Deus te levará para outro lugar. Mas o importante é que você reconheça que Deus te colocou em lugar bom. Deus cuidou de você e que você possa declarar que a sua herança é linda. Tendo Deus como herança, ela sempre será linda. É ser conduzido por Ele também e tê-lo sempre contigo. Isso é ter Deus como herança. Os versículos 7 e 8 dizem, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ter o Senhor como herança é reconhecer que eu sou conduzido por Ele, que Ele está sempre me acompanhando. Irmãos, creia nisso, que nesse momento, mesmo de dificuldade, mesmo aqueles que estão internados, Deus não te desamparou, Deus não te abandonou, Deus continua contigo, porque a promessa dele foi essa, de estar conosco para sempre. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus é estar sempre conosco. Evangelho de João, já estamos terminando mais alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 14,
versículo 23, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, Deus está contigo, mora contigo, se você ama as suas palavras, se você tem as suas palavras em seu coração. A sua promessa foi de estar sempre conosco. Então não importa a circunstância, o problema, Deus está nos conduzindo, Deus está nos acompanhando. Diz aqui que nós somos ensinados até quando dormimos. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Até durante a noite o meu coração me ensina. Isso já é comprovado pela ciência, que aqueles que têm um sono de qualidade consolidam os ensinamentos, aprendem melhor as coisas. É no sono profundo da noite que aquilo que você aprendeu durante o dia é consolidado na sua memória. Os que têm dificuldade de dormir, têm problemas, não é, de memória, têm problemas de raciocínio, mas Deus diz aqui que até dormindo Ele nos ensina. Deus cuida de nós até dormindo, irmãos. Então, nos preocupar para quê? Para que nos desesperar se eu tenho Ele como herança, se Ele está comigo, está me conduzindo, está cuidando de mim, está me dando a subsistência. Por último, ter Deus como herança é ter a segurança, a alegria e a santidade sempre nos acompanhando. Os versículos 9 ao 11 diz: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Irmãos, alegre o seu coração. Como Davi diz: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Irmãos, alegre o seu coração. Descanse em Deus. Ele é a sua herança. As pessoas estão andando angustiadas, preocupadas, temerosas, mas nós, ouvindo esse salmo, nos traz ao coração alegria. Porque se Davi diz aqui que o santo de Deus deve ter o seu coração alegre, nós assim devemos confiar. Ele é a sua herança, não deixará você na cova dos leões, não te abandonará. Ainda que você entre na cova dos leões, Ele estará contigo, Ele estará te acompanhando. Não deixe a situação fazer você esquecer que Ele é tudo o que você precisa. Como Davi começa dizendo: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. O versículo 11 diz que Ele fará ver os caminhos de vida, na sua presença a plenitude de alegria, e na sua destra delícias para sempre, perpetuamente. Então, irmãos, que você reconheça isso, que você declare isso, que você possa entoar esse hino, assim como Davi fez, declarando que o Senhor é o seu refúgio, é a sua porção e a sua herança. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, porque nós temos uma herança. Meu Deus, não buscamos heranças terrenas. Pai, nós temos visto que nenhuma delas, meu Deus, para nós tem valor. Ó Pai, um simples vírus microscópico pode, meu Deus, nos tirar tudo aquilo que imaginávamos ser valioso. Muitos, Pai, talvez estejam agora acamados, talvez estejam isolados. Meu Deus, pensando em todas essas coisas. Eu não posso mais ver minha família, não posso receber visitas, não posso dirigir aquele carro que eu gostei, não posso entrar naquela piscina que eu fiz.
porque nada disso agora tem valor. Meu Deus, que cada um de nós possa entender o que é realmente valioso, que é o Senhor. O Senhor é a nossa herança. O Senhor, meu Deus, é quem nos sustenta e nos guarda, é quem nos conduz, nos dirige. Meu Deus, que cada um de nós possa, como herdeiro, ter paz com os irmãos, que possamos ter comunhão, possamos ter alegria, ter unidade, meu Deus, que possa haver, Pai, uma consonância, meu Deus, entre nós, que não haja dissensão dentro do teu povo. Meu Deus, traz paz e alegria aos corações dos meus irmãos, não somente os que estão aqui, mas os que estão em casa, aos que estão tristes, passando por dificuldades, que não percam a esperança, que confiem em Deus, que alegrem o seu coração, que eles ainda exultem ao Senhor, que eles ainda declarem as tuas maravilhas e os teus feitos, meu Deus. Que cada um de nós tenha o Senhor verdadeiramente como herança. Assim oramos, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.